Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos então fazer a terceira live sobre o assunto da Páscoa. Conforme nós falamos aqui ontem numa chamada à noite, para se entender realmente o que foi a Páscoa, né, e o que ela é hoje em dia, é preciso entender o princípio da chefia entre os cristãos. Né? É bíblico que o chefe de todos os homens é Cristo. Né? Eu postei um texto na Bíblia ontem aqui, vocês podem voltar lá. Eu vou deixar transcrito aqui de novo e vocês vão ver. O cabeça da mulher é o homem. Né? Na Bíblia Ave Maria, ele diz que o senhor da mulher é o homem. Assim como o senhor dos homens, incluindo também as mulheres, de todos os seres humanos, é Cristo. Mas o senhor do Cristo, ou o cabeça do Cristo, é Deus. Né? Esse é o princípio da chefia. E é por este princípio que um ser humano não pode chefiar outro ser humano. Não, isso daí não pode. Isso daí vai ser assim, nós vamos aprimorar mais esse assunto futuramente, sabe? A Páscoa, ela tem tudo a ver com este princípio. Por quê? Resumidamente, o Jesus Cristo foi o Cordeiro Pascual, né, identificado pelo apóstolo Paulo. E ele foi dado em sacrifício, em resgate pelos nossos pecados, herdados de Adão. E só ele poderia ter feito isso, porque ele é o equivalente perfeito de Adão. Não adiantaria você sacrificar milhares de cordeiros, animais, ou então mesmo sacrificar pessoas humanas imperfeitas para se obter esse perdão eterno. Somente Jesus Cristo pôde fazer isso. E esse resgate foi pago. Jesus, ele era o resgate que foi pago para o seu cabeça, para que assim ele pudesse remir dos homens o pecado. Essa é uma lei justa, né? Porque você veja bem, hoje em dia é assim, você vai num supermercado, tudo que você for comprar lá, você vai ter que pagar um preço equivalente. Né? Tudo hoje em dia é assim. Vocês podem entender esse princípio por estes exemplos. Então, a Páscoa judaica, que foi instituída lá quando os judeus foram libertados do Egito, ela prefigurava para a vindoura morte do Cristo. Os judeus então faziam sacrifícios de cordeiros, né? E na Páscoa também para relembrar a sua libertação do Egito. Isso prefigurava que quando Jesus Cristo fosse sacrificado, ele nos libertaria também, só que do pecado, e para sempre. Para que então o reino de Deus pudesse prevalecer aqui na terra e a vontade do Pai dele ser feita aqui na terra, como já é feita no céu. Mas, assim que Jesus Cristo foi sacrificado, esta Páscoa, como era comemorada antes dele, que inclusive ele mesmo comemorou, porque estava então ainda sob a lei mosaica, antes de morrer, essa Páscoa acabou ali, com o sacrifício dele. A Páscoa, conforme era comemorada pelos hebreus, acabou. A partir de então, os cristãos eles deveriam fazer um memorial. Vou deixar o texto aqui. Isso foi um mandamento bíblico do próprio Cristo. Persistir em fazer isso em memória de mim. O que? Isso eu vou deixar aqui no texto. Nós já vimos, mas eu vou deixar de novo aqui. Só que as igrejas continuaram a comemorar a Páscoa. Mas que Páscoa é essa? Seria a Páscoa judaica, como era comemorada antes? Não.
A Páscoa de hoje em dia ela não tem nada a ver com o memorial de Cristo, assim também como não tem nada a ver com a Páscoa judaica conforme era comemorada antes. Não, não tem. Até por causa do seu próprio propósito. Por exemplo, Jesus ordenou aos cristãos para que observassem em forma de comemoração e memorial a morte dele. Mas a Páscoa de hoje se comemora a ressurreição. E a ressurreição, conforme nós veremos, ela assim, a comemoração da ressurreição era uma comemoração pagã. Nimrod tem o seu dia de comemoração porque ele diz as lendas que ele ressuscitou em forma de árvore, né? A árvore de Natal vem de Nimrod, vocês sabiam? Nós vamos explicar isso daí mais tarde. Portanto, essa Páscoa de hoje em dia, ela não tem nada a ver. Durante a época da Páscoa, as padarias, elas mudam. Elas começam a vender bolos com cruzes, as vitrines destacam ovos de Páscoa e coelhinhos. Tem também as roupas das Páscoas. As pessoas costumam vestir as crianças como coelhinhos. Tem as comemorações da Páscoa, as refeições da Páscoa, todas com peixes. Né? Da onde que veio tudo isso? Não é da comemoração da Páscoa hebraica, porque lá eles sacrificavam um cordeiro e aspergiam o sangue do cordeiro na soleira das portas, assavam o cordeiro e comiam o cordeiro. Esta era a comemoração da Páscoa hebraica. E hoje em dia se faz isso? Então, portanto, esses hábitos que se comemoram hoje vieram de onde? É como diz An Encyclopedia of Religion, ou uma enciclopédia sobre a religião, de Fern. Práticas pagãs foram introduzidas na observância cristã da Páscoa logo cedo, devido ao fato de que tal festa coincide com o início da primavera. Nesta estação do ano, o Ano Novo e a criação do mundo eram outrora celebrados mediante a troca de presentes, que hoje se traduz nos ovos de Páscoa. E mediante hospitalidade generosa a amigos, a pobres e assim por diante. Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, na época da Páscoa tem o desfile da Páscoa? E nos jardins da Casa Branca, nesta época, antigamente, existiam competições de rolagem de ovos. Mas agora essa rolagem de ovos ela se transformou. Agora é numa guerra de ovos. Né? Uma turma de um lado, outra turma do outro. Para comemorar a Páscoa, eles arremessam ovos nos outros. Isso tem alguma coisa a ver com a comemoração da morte de Cristo? Ou então da Páscoa judaica? Não. Mas tem tudo a ver com o paganismo. A Páscoa, em inglês, ela se diz Easter, né? Escreve-se Easter, mas se lê Easter. O próprio nome em inglês Easter é de origem pagã. Um erudito católico do princípio do século XVIII, um monge beneditino, disse o seguinte em uma obra que se pode muito bem dizer que foi a precursora dos modernos dicionários bíblicos. Ele disse assim: Easter é uma palavra de origem saxônica e envolve uma deusa dos saxões. Ou antes do este, né, que para nós aqui é o leste, em cuja honra se ofereciam sacrifícios anualmente por volta da época da Páscoa, primavera. Incorporando-se o nome por associação de ideias à festa cristã da ressurreição. Conforme nós já vimos, a comemoração da ressurreição no paganismo era premente no passado.
Ele continua: esta ressurreição que se deu na época da Páscoa. E então dizemos dia de Easter ou domingo de Easter, mas muito apropriadamente, visto que de modo algum nos referimos ao festival antanho guardado para a deusa dos antigos saxões. Isso foi escrito por um erudito católico, viu? No mesmo sentido, testificam outras autoridades, desde Bede, o historiador inglês do 8º século, até as mais recentes enciclopédias. Concernente aos bolos com cruz, na época da Páscoa, disse a nós todas as enciclopédias religiosas. Enciclopédias, estou falando de literatura, não estou falando de pessoas que dizem que acha que é isso ou acha que é aquilo. Semelhantes aos gregos, os romanos comiam pão marcado com uma cruz nos sacrifícios públicos, sendo tal pão geralmente comprado na porta do templo e então levado com eles para dentro. Um costume ao qual o apóstolo Paulo aludiu em 1 Coríntios 10, 28. O pão cruz era comido pelos saxões em honra a Easter, a deusa da luz deles. Os mexicanos e os peruanos se mostram ter o mesmo costume. O costume, de fato, era praticamente universal. E a primitiva igreja adotou astutamente a prática, introduzindo-a na Eucaristia e dando-nos, assim, o pão marcado com uma cruz. Ou seja, mesmo reconhecendo que os costumes da Páscoa eram de origem pagã, a igreja os endossou, dizendo que os transformaria em cristãos. Ué, mas como é que pode transformar um costume pagão num costume cristão? Existe isso? É como se você quisesse transformar uma ovelha num lobo, ou vice-versa. Você pega um lobo e fala assim, agora ele vai ser um cordeiro. Não tem jeito, né? Um costume pagão, ele teria que ser extinto e não transformado, porque a origem dele já foi pagã. Então não tem como. Na Bíblia não existe um único costume pagão que tenha sido endossado por cristãos e assim passou a ser cristão. Isso aí não existe. Né? Só dentro das igrejas é que existe assim. Né? O que dizer sobre os ovos da Páscoa? É bem conhecido que nas antigas cosmogonias pagãs ou teorias sobre a origem do universo, o ovo aparece proeminentemente. Uma delas fala sobre o ovo da luz, outra sobre o ovo mundo. De um ou de outro desses ovos, supunha-se que saiu o primeiro Deus, o Criador e dominador do mundo. Sobre Eros, o deus do amor, também se dizia ter ele saído de um ovo. Se vocês lerem em qualquer enciclopédia religiosa, mesmo enciclopédias religiosas católicas, né? Ou seja, a própria enciclopédia católica admite o paganismo da Páscoa. Mas isso não é dito aos fiéis. Por que não? Isso nós vamos ver no apanhado geral que nós faremos sobre esse assunto ainda esta semana. É verdade que alguns dizem que o uso de ovos na Páscoa se deve ao fato de que, em certa ocasião, os ovos foram proibidos durante a Quaresma. Mas isso não explica a proeminência dos ovos da Páscoa desde que se suspendeu a proibição, podendo-se então comer ovos durante a Quaresma. Tampouco explica isso por que a mesma proeminência não é dada a outros alimentos que ainda estão proibidos durante a Quaresma. A Quaresma é outra
outro período pagão também, da qual nós vamos falar também. Né? E que só podem ser comidos da Páscoa em diante. Comer-se presunto na Páscoa não prova o contrário, pois isso começou nas refeições da Páscoa com um propósito inteiramente diferente, diz certa autoridade enciclopédica. Muitos católicos americanos têm um presunto cozido para a refeição da Páscoa, sem estarem cientes da origem do costume. É reminiscência do antigo costume entre os ingleses que comerem um pernil defumado naquele dia para demonstrarem desdém pelo costume judeu de não comer porco. Ou seja, o antissemitismo também estava na Páscoa em certas regiões. Concernentemente, o coelhinho da Páscoa, a mesma autoridade religiosa, uma enciclopédia, declara: o coelho da Páscoa põe os ovos, por isto são escolhidos num cesto ou no jardim. O coelho é um símbolo pagão e sempre tem sido usado como emblema da fertilidade. O que tem a ver o culto à fertilidade com a morte de Cristo? Né? Até mesmo os cultos do cedinho ao nascer do sol não estão sem antecedentes pagãos. Segundo uma antiga superstição, o sol nascente na manhã da Páscoa dança nos céus. Esta crença tem sido traçada até a um velho festival pagão da primavera, quando os espectadores dançavam em honra ao sol. O mesmo sol que depois foi transformado em Mitra pela igreja, né? Devido ao seu criador, o imperador Constantino, que era adorador do deus Sol, Mitra. Né? E o mesmo é referente à impressionante cerimônia realizada na cristandade da véspera da Páscoa, durante a qual novos fogos são abençoados e se acendem certas lâmpadas e velas. Uma descrição pormenorizada sobre tal cerimônia inclui o seguinte: o obter e abençoar fogos novos e, provavelmente, um mito de origem celta e pagã, incorporado no culto da igreja galiciana do 8º século. Ou seja, todos os costumes da Páscoa de hoje em dia não tem nada a ver com a comemoração, nem mesmo se fosse uma comemoração da ressurreição de Cristo, não ordenada por ele. E muito menos da comemoração da Páscoa judaica. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora para que o vídeo não fique muito estendido. Mas voltaremos daqui a pouco com a segunda parte deste mesmo assunto. E nós vamos contar sobre... Bom, olha, isso tudo que eu estou te falando não é de mim, não. Eu estou passando aquilo o que a gente vê em enciclopédias, certo? A gente vai ver a história da Páscoa. Como tudo isso começou, quando começou, certo? Então, meus amigos, aguardem apenas mais alguns minutos, tá? Até daqui a pouco.